trocou o ministro da Saúde pela terceira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus. O cardiologista bolsonarista Marcelo Queiroga vai substituir o general Eduardo Pazuello. Queiroga fez campanha nas redes sociais para eleger Jair Bolsonaro. É próximo da família e teria sido indicado por Flávio, que é filho do presidente. Na chegada hoje ao Ministério da Saúde para o início da transição, Queiroga disse o seguinte sobre o combate à pandemia no Brasil, abre aspas, a política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo, fecha aspas. Esse anúncio do novo ministro foi feito à noite por Jair Bolsonaro numa conversa com apoiadores. Vamos ver. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Então anuncio agora que o Dr. Marcelo Queiroga, a partir de amanhã, vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa então uma transição que vai demorar aí 1 ou 2 semanas. Pazuello, que ficou à frente do Ministério por 10 meses, deixa a pasta sob investigação de omissão na falta de oxigênio medicinal em Manaus, o que resultou na morte de dezenas de pacientes sufocados por falta de ar. Ele comentou essa crise numa coletiva ontem à tarde. Vamos dar uma olhada. Senhores, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu faço primeiro uma pergunta a todos os brasileiros. O que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? Depois vocês têm que perguntar aí a vocês mesmos, tá? O que o Ministério da Saúde tem a ver com isso? O Ministério é o cliente do oxigênio, paga pelo oxigênio, coloca recursos em secretarias de Estado de Saúde para que o oxigênio seja fornecido. O resto não é a nossa obrigação. Aracaju e João Pessoa suspenderam hoje a vacinação de pessoas contra a Covid por falta de vacina. Já são 4 capitais brasileiras que paralisaram a campanha em março por não terem imunizante. Em fevereiro, Salvador, Campo Grande, Rio, Curitiba e Fortaleza interromperam a aplicação da primeira dose pela mesma razão. O Brasil tem quase 12 milhões de infectados com o novo coronavírus. O número de mortes está chegando a 280 mil. Felipe Neto é denunciado por crime contra a segurança nacional após chamar Jair Bolsonaro de genocida. O youtuber publicou a intimação policial que recebeu ontem para comparecer a uma delegacia de polícia no Rio de Janeiro e prestar depoimento. A denúncia contra Felipe foi feita por Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Na publicação, Felipe Neto explica por que chamou Bolsonaro de genocida. Ele disse assim, olha, minha atribuição do termo genocida ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Hoje de manhã, o ex-presidente Lula prestou solidariedade ao youtuber. Pelo Twitter, Lula disse o seguinte, manifesto minha solidariedade a Felipe Neto, que a tentativa de intimidação e censura desse desgoverno não o impeça de continuar se manifestando livremente, como é próprio da democracia, independente de sua posição. O silenciamento é uma das armas do fascismo. Uma última notícia, em Canela, no Rio Grande do Sul, o presidente da Câmara dos Vereadores fez uma proposta bizarra para acabar com o novo coronavírus. Alberi Dias, do MDB, sugeriu pulverizar a cidade com álcool gel. Vamos dar uma olhada. Mas, quem sabe, nós poderíamos pulverizar, pelo menos a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que são donos de helicópteros, de avião. Sei lá, não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa. Pulverizar, porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo. É de outro mundo. Desculpa, não, mas eu já vi pulveriza lavouras. Não pulveriza lavouras de avião? Talvez seja uma ideia também de... Eu não sei a tecnologia para isso, né? De pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né?
Vamos chamar para uma conversa agora o sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Cacciabava. Oi, Silvio, tudo certo por aí? Você estava rindo da fala agora do vereador, não estava? Tava. Tudo bem, Thalita? Tudo certo por aqui também. Não, é incrível, né? Não, é incrível. É um show de horror. Porque... Eu quero retomar, inclusive, essas falas todas, porque são todas bizarras. A gente começa ali com o ministro da Saúde, o novo ministro agora, falando que a política do governo Bolsonaro, eu só vou executá-la. E logo em seguida a gente tem a fala de Jair Bolsonaro dizendo que esse novo ministro vai dar sequência a tudo o que Pazuello já fez. Tudo que Pazuello já fez foi produzir 280 mil mortes. É essa política que ele vai dar sequência. E daí a gente chega, então, a gente tem a fala de Pazuello se eximindo de qualquer responsabilidade pela crise em Manaus por falta de respiradores, por falta do oxigênio, na verdade, né? E depois a gente chega nessa fala bizarra. Em Canela, é um show de horrores aqui no Brasil. Não é tão bizarra não, viu, Thalita? Porque quando ele fala eu vou praticar a política do governo, ele já está transferindo o suposto futuro resultado, né, como uma eventual conquista do governo, né? E se você observar, quer dizer, a pandemia afetou enormemente o prestígio do Bolsonaro, né? Tem uma última pesquisa do IPEC que dava, nas eleições de 2022, né, uma preferência eleitoral de 50% para o Lula e 38% para o Bolsonaro, né? Então, ele está correndo atrás do seu prestígio, né? Ele, depois da fala do Lula, inclusive, né, ele passou a usar a máscara e ele acaba de dizer, quando ele anuncia o novo ministro, que, primeiro, o Pazuello fez um muito bom serviço. Isso é para apaziguar as Forças Armadas, porque o Pazuello é da ativa, né? E depois que vai partir para uma parte mais agressiva do combate ao vírus. Primeiro que é uma mudança que ele está reconhecendo que precisa combater o vírus, né? Ele mudou o discurso porque ele estava perdendo um enorme prestígio. E agora o Marcelo Queiroga, que felizmente é um médico, né? Quer dizer, ele vai dar início a um esforço de vacinação em massa. Então, esse resultado da vacinação em massa, ele aponta que é resultado da política de governo, não dele, né? Então, é uma aposta para o futuro, né? Mas é uma aposta que, de alguma maneira, também beneficia a todos nós, porque mesmo se isso for decorrente de um esforço de aumento de popularidade, nós vamos ter alguns elementos mais efetivos, não é? Quer dizer, vacinas disponíveis, um programa de vacinação que precisa acontecer de qualquer jeito, né? Então, mesmo os governadores do Nordeste, eles não estão achando tão ruim o Marcelo Queiroga, assim, porque, de fato, quer dizer, é uma pessoa que já passou por associações de médicos, ele tem uma tradição na área, ele é competente no que ele faz, e resta saber se ele será um bom ministro da Saúde, né? Mas, de qualquer maneira, a situação, para nós, melhorou, porque o Pazuello saiu de cena. Agora, você veja bem o que o Pazuello fala, que é uma coisa assim, muito impressionante, né? Quer dizer, o oxigênio não é da nossa conta, né? Ele, no Exército, se eu entendi direito, ele era responsável pela cadeia de suprimentos. Imagina que você está num fronte, né? Você está mobilizando, por exemplo, unidades que consomem gasolina e falta gasolina. O general vai falar assim, não, a falta de gasolina não é um problema meu, eu tenho já direito de comprar. Ou falta munição, né? Quer dizer, não tem cabimento ele dizer que o oxigênio não faz parte das preocupações do Ministério da Saúde. Ele vem de uma área que se preocupa com cadeias de suprimentos, né? E é evidente que o Ministério da Saúde precisa se preocupar com a garantia de fornecimento do oxigênio, de elementos básicos para garantir a saúde, né? Então, é quase uma provocação, dizendo, olha, a pandemia não tem nada a ver comigo, eu estava fazendo um bom serviço, esse assunto não me diz respeito. É um absurdo. Esse general precisa ser processado, né?
pelos crimes que ele cometeu. Ô Silvio, mas quando você fala sobre agora Marcelo Queiroga, o novo ministro, trabalhar por uma vacinação em massa, qualquer passo que ele der nesse sentido e conseguir ser exitoso, vai deixar explícito a má vontade de Pazuello na questão da vacinação, porque até hoje a gente tem uma vacinação a conta-gotas, uma má vontade na negociação para conseguir qualquer tipo de vacina, qualquer vacina disponível. Então, qualquer passo que ele avance nesse sentido, deixa ainda mais clara essa má vontade do governo, porque se é uma política de governo, não é do ministro, na vacinação. Pois é, mas você sabe que o Pazuello já foi rifado, né? Não é que alguém está tentando salvar a imagem dele. Ele foi o bode expiatório de uma crise gerada pelo presidente da República, que, na verdade, proibiu a compra de certas vacinas quando elas estavam disponíveis para serem compradas, né? E o Pazuello acatou isso, né? Então, ele foi um bode expiatório do momento dessa crise, né? E como tantos outros que já passaram por esse governo, ele vai ser esquecido. Ele vai ser lembrado pela justiça, pelos grupos de oposição ao governo que querem fazer justiça, e vai eventualmente ser protegido pelas Forças Armadas, porque é um elemento da ativa. Não vai acontecer nada com ele, né? Quer dizer, mas ninguém está preocupado com a imagem que vai ser deteriorada a mais do Pazuello, porque ele já foi rifado, já é carta fora do baralho, né? Então... A gente tinha comentado sobre ele ser boi de piranha, né? Sobre ele ser dispensado ali do governo, tomar todas as culpas por conta dessa má gestão até o momento, e daí se substitui e, bom, se der esse único passo avançando na vacinação, já se torna mais exitoso.